Bom, senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de metrologia e controles geométricos. Eu sou o professor Kleiner e a gente hoje vai dar andamento aos assuntos que a gente vinha. Hoje nós vamos para o assunto da unidade 2, a seção 3, seria a medição indireta. Quando a gente fala de medição indireta, a gente já falou a respeito de medições diretas, que é aquela que você efetua a medição e o resultado já sai indicado na hora. E a medição indireta é aquela medição que a gente vai obter o resultado após efetuar medidas diretas. A gente utiliza mais de uma medida direta para obter uma medida indireta. Aí ele fala aqui, de forma simplificada, retomar o caso em que se queira obter a área de uma chapa retangular, utilizando uma trena. A gente sabe que para calcular a área de uma estrutura, de uma peça, a gente utiliza duas medidas, seria a largura e o comprimento. E a gente vai multiplica a largura pelo comprimento e acha a área da figura plana, que no caso seria aqui uma chapa, um retângulo, né, de ferro. Aí ele fala aqui, não há um único processo de medição por meio do qual se obtém diretamente a área da chapa de ferro, ou seja, não tem como a gente saber a área da chapa de ferro se a gente não tiver as medidas da lateral e do comprimento da peça. A gente só vai conseguir achar a área da chapa, quando a gente tiver essas medidas de posse. Então, assim, a solicitação seria a área da peça. Para eu achar a área da peça, eu preciso efetuar duas medidas diretas, que seria o comprimento e a largura da chapa de ferro, que é para eu poder encontrar a área, que é a minha resposta, que seria a minha medição indireta. Mas vamos mais adiante que ele vai explicando. Inicialmente, teria que se obter a medida da base e a medida da altura da chapa para calcular a área do objeto. Ok, ele se refere à base como comprimento e à altura como a largura. Não tem problema, são duas dimensões. Para eu calcular o volume, aí eu teria que ter a terceira dimensão, mas como eu só tenho duas dimensões, aqui seria a área, seria uma figura plana, seria uma chapa. A medição das dimensões do comprimento, que é a base do retângulo, e a altura seriam obtidos por meio de medição direta. Ok, pega a trena, efetua as medições diretas, e a gente vai ter a medição da base do retângulo e da altura do retângulo. A área da chapa é obtida a partir do processo de medição indireta. Exatamente. A área da base é uma segunda resposta que eu tenho a partir das primeiras, que são as medições diretas. Entende-se como medição indireta quando os valores de uma medição do mensurando são obtidos a partir de operações algébricas que envolvam duas ou mais grandezas associadas ao mesmo mensurando. Ou seja, quando eu tenho a peça, que ele chama de mensurando, eu vou obter a medição indireta, eu obtenho ela a partir de alguma operação, que no caso aqui vai ser uma multiplicação, que eu vou estar multiplicando a base vezes a altura, como ele colocou aqui no sistema, na equação, e ele está envolvendo duas grandezas, ou seja, o comprimento e a largura da mesma peça, para obter uma terceira resposta. É o que ele fala aqui. Entende-se como medição indireta quando os valores da medição do mensurando são obtidos a partir das operações algébricas, ou seja, a multiplicação, que envolvem duas ou mais grandezas, ou seja, a comprimento e a largura, associadas à mesma peça, ao mesmo mensurando. As operações matemáticas são alimentadas por grandezas previamente conhecidas e associadas às diferentes características do mensurando. Ok. Então, a gente já conhece a unidade de medida que a gente está calculando. Por exemplo, a gente vai estar calculando em centímetros ou a gente vai estar calculando em metros, né? Se for, vamos lá, 60 centímetros dá igual a 0,6 metros, e assim sucessivamente. Ou centímetros ou metros, mas contanto que a gente saiba a unidade que a gente está tratando, para poder a gente calcular a questão da medição indireta. A combinação dessas grandezas vai resultar em uma medição indireta. O que é interessante, a medição indireta,
se você observar, nós estamos tratando com duas medições diretas e lineares, né? Porque, na verdade, a gente está tratando o comprimento, está tratando a largura. Então, nós temos, se vamos dizer que estamos tratando em metro, então a gente tem 1 metro de comprimento por 0,5 de largura. Então, eu vou pegar 1 metro multiplicado por 0,5, metros também, aí eu vou ter o metro do comprimento e vou ter o metro da largura. Então, metro vezes metro dá metro quadrado, que é a questão de área. Então, o que acontece? Seria a combinação dessas grandezas, que vai resultar numa medição indireta. Nós temos duas grandezas associadas, dentro de uma unidade conhecida, que elas vão ser realizadas as operações, e nós vamos obter a terceira medida, que seria a medição indireta. Denomina-se grandeza de entrada as variáveis que se combinam algebricamente na obtenção da medição indireta. Ou seja, o comprimento e a largura são grandezas de entrada. Quando ele fala grandezas de entrada, é porque a gente subentende que nós vamos ter as entradas e as saídas. A saída seria a medição indireta. E as entradas são as grandezas diretas que a gente está colocando. Então, ele diz aqui, denomina-se grandezas de entrada as variáveis, ou seja, a medição do comprimento da largura, que nós estamos falando de uma chapa de ferro, que elas vão se combinar algebricamente na obtenção da medição indireta, que seria a área da peça da chapa de ferro. No caso da chapa de ferro retangular, podemos afirmar que o comprimento da base e a altura são as grandezas de entrada para a operação algébrica do cálculo do retângulo. Ok. Então, o que acontece? Eu posso diante disso, de qualquer medição, por exemplo, eu posso obter medições indiretas, por exemplo, velocidade. A velocidade de um veículo que leva para fazer um deslocamento daqui até Arapiraca. Em qual velocidade média? A gente não pode ser velocidade instantânea, não pode ser, porque a velocidade ela vai variar daqui para Arapiraca. Ora o veículo acelera, ora ele freia, e a gente fica com essa velocidade instantânea alterada. Mas a gente, quando se trata de velocidade média, a gente tem um ΔS, que seria uma variação de espaço, dividido por uma variação de tempo, que seria o ΔT, que aí eu vou ter um valor conhecido, que é em metros, vou ter um valor conhecido, que é em segundos, vamos dizer metros por segundo, se eu estiver tratando metros por segundo, se eu estiver tratando de quilômetros, eu vou tratar com horas, porque fica quilômetros por hora. E aí a gente vai ficar diante de duas grandezas de entrada, um é o espaço, a outra é o tempo, a gente vai achar uma terceira grandeza, que seria a velocidade. Que a velocidade, ela varia em função do deslocamento dentro de um determinado tempo. Então, assim, nós temos duas medições diretas, porque o tempo, eu obtenho ele do tempo zero, que é o tempo inicial, até o tempo final, e eu tenho meu deslocamento. Então, na hora que eu meço meu tempo, eu já tenho a resposta, tanto em segundos, quanto em minutos ou horas, da forma que a gente esteja medindo. Mas, quando a gente está medindo também o espaço, nós temos o espaço inicial e o espaço final, que é medido em quilômetros, que é medido em metros, da mesma forma, dependendo da grandeza que a gente está trabalhando. Mas, quando eu trato de velocidade, eu não tenho como medir a velocidade se eu não tiver a referência de espaço ou tempo. Então, vamos lá. Entendemos que a medição indireta é um resultado de uma operação algébrica, da qual participam duas ou mais grandezas, e temos que essas variáveis são denominadas grandezas de entrada, uma vez que alimentam uma relação matemática. Estou repetindo e confirmando, na verdade, aquilo que a gente falou há uns slides atrás. Quando nós falamos sobre medição indireta, nós falamos sobre grandezas de entrada, estamos confirmando toda a informação que a gente tinha passado. Conceitua-se grandeza de entrada as medidas associadas a diferentes características que se combinam algebricamente. O fato de haver um modelo matemático é justamente o que diferencia a medição indireta da medição direta.
Vamos lá. Quando ele fala aqui um modelo matemático, ele expressa uma equação. Então, toda vez que existir uma equação, um modelo matemático, uma função matemática que seja necessária para que nós tenhamos as medições, o resultado da medição, a medição, ela será uma medição indireta. A medição direta não precisa de operações matemáticas, porque a medição direta ela já tem a indicação no final da medição. Na hora que você tem o final menos o inicial, a gente já tem a medida exata apresentada no próprio equipamento. E já a medição indireta, ela precisa que alguma operação seja feita para que a gente obtenha a resposta. Tranquilo até aí para vocês? Sossegado? Alguma dúvida até agora? Não. Sossegado, professor. Tranquilo. Boa, vamos seguir. Então, na medição direta, o mensurando é submetido diretamente ao sistema. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Tem gente chegando. Vou botar aqui um minutinho só. Vou aproveitar. Tirar logo a lista de frequência. Aproveitar que está todo mundo aqui junto. Vamos lá. Então, ele diz aí, na medição direta, o mensurando é submetido diretamente ao sistema de medição e não obtém-se, e então obtém-se a sua indicação. Ok. Então, quando ele fala de medição direta, ele está colocando a peça, ou quando nós estamos falando, ele está falando aí da questão do retângulo, né? Eu já estou falando a respeito do deslocamento de um veículo daqui, de uma cidade A para uma cidade B, de um ponto A para um ponto B. Então, aí nós já estamos falando não de peça, mas do movimento, do deslocamento, da ação de ter se deslocado. Então, na medição direta, o mensurando é submetido diretamente ao sistema, ou seja, se a gente está medindo o espaço, a gente vai medir do ponto 0 ao ponto 1, ao ponto A, dentro do sistema de medição, que a gente vai obter diretamente a indicação de distância, se eu estou falando em espaço. Se eu estiver falando em tempo, eu vou acionar o meu cronômetro no ponto 0, e quando eu chegar no ponto final, eu desligo o meu cronômetro, eu já vou ter a obtenção do tempo que eu levei devido. Então, eu não preciso fazer operação matemática nenhuma. Essa daí seria a medição direta. Aí a gente volta para aquela questão. Quando eu estou falando de medição indireta, eu preciso sim efetuar uma operação matemática para achar a resposta. Exemplo de medição indireta. Eu tenho aqui a velocidade média de um automóvel. Aí tem como grandeza a distância percorrida e o tempo. O perímetro de um terreno retangular. Quando a gente fala de perímetro, seria a soma de todos os lados. Se a gente tem um terreno retangular, eu vou ter o comprimento, largura, comprimento de novo e largura de novo. Porque são 2 lados para a largura e 2 lados para o comprimento. E o perímetro seria a soma deles. Então, eu teria qual é o perímetro de um terreno, medindo tantos metros de frente, tantos metros de lado e tal. Então, eu vou ter que fazer uma operação matemática para poder obter a resposta. Seria uma medida, uma medição indireta, que eu preciso de ter as informações através de uma medição direta, que seria a medição do comprimento e da largura desse terreno. A corrente que passa por um resistor. Essa é interessante, né? Porque é outra medição indireta também. Sendo o valor da resistência elétrica, o valor do potencial elétrico e as grandezas de entrada. São as grandezas de entrada. O que acontece? A corrente, a gente sabe que pela primeira lei de Ohm, V é igual a R vezes I. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se eu quero achar a corrente elétrica ela vai ser igual a tensão dividido pela resistência. Porque o que acontece? Eu vou ter esse fator sendo multiplicado e eu vou ter ele sendo dividido quando eu quero saber a questão da corrente. E o valor da corrente ela está diretamente ligado à tensão que eu estou trabalhando, que no caso ele coloca aí como potencial elétrico, e ele vai estar ligado inversamente proporcional à resistência. Ou seja, como eu digo inversamente proporcional, quer dizer que são 2 grandezas opostas. Quando um aumenta, a outra diminui. E assim sucessivamente. Aí ele fala aqui,
a corrente que passa por um resistor, sendo o valor da resistência elétrica e o valor do potencial elétrico, as grandezas de entrada. São dois valores que eu preciso conhecer para eu poder achar a corrente. Sendo que a resistência eu meço com o resistor, a tensão eu meço com o multímetro, e a corrente eu vou fazer uma relação dividindo a tensão pela corrente elétrica, ou pela resistência elétrica para achar a corrente. Então, a corrente é uma medição indireta. Podemos constatar que, para cada exemplo, há um modelo matemático que os descreve. Ok. O modelo composto por operações algébricas tais como adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, essa questão... Tem mais gente entrando aqui. Essa questão da gente utilizar adição, subtração, multiplicação e divisão engloba toda essa parte de medição indireta. Quando eu falei de perímetro, quando eu falei aqui de corrente elétrica, que é uma divisão, engloba aqui quando eu falei de área, que foi uma multiplicação, e assim sucessivamente. Para cada modelo que eu tenha de medição indireta, eu vou ter que tratar em paralelo as questões das operações matemáticas, com as medições diretas, para eu poder achar o resultado da medição indireta. Por exemplo, eu coloquei aí, tem aí um retângulo, aí eu vou ter B, que é mais ou menos a incerteza de B, e D, mais ou menos a incerteza, que é o meu comprimento D. Quando eu coloco a incerteza, é porque eu estou considerando, a gente já viu, eu estou considerando que existe uma variação na medição de D. Eu considero D o comprimento da peça, a base da peça, e considero B, que seria a altura da peça. Então, o que acontece? Eu vou calcular, ele coloca que a área da chapa retangular será igual a B vezes D. E quando eu falo perímetro, eu vou ter B mais D, B mais D. Seria a base, não é isso? Mais a altura, mais a parte superior, mais a parte lateral também, que é outra altura. Então, seria 2B mais 2D. Vamos lá. Então, assim, como vocês podem ver aí, a obtenção da área, que é uma medição indireta, partiu de duas medidas diretas, tanto quanto o perímetro, que é uma medição indireta, saiu da soma da base vezes da base e da altura, sendo somadas as duas. Então, se eu tenho 4 partes, seriam 2 bases e 2 alturas. Base inferior, base superior, lateral direita e lateral esquerda. Professor. Oi. Mas se eu pegar uma fita Sim. e eu medir diretamente o perímetro, não é uma medição direta? Mas o perímetro, na verdade, assim, se você tiver uma fita que contorne ele todo, ele baseia-se, só se você tiver uma circunferência, você vai ter, o perímetro seria, 2πr, né? Isso. Ele tem o perímetro da circunferência, ele é 2πr, a área é πr ao quadrado. Então, assim, mas o perímetro, você não tem uma ferramenta assim que meça o perímetro diretamente. Você teria que fazer a soma das laterais. Que o perímetro, na verdade, é a soma das laterais. Sim. Né? Então, assim, mesmo que o equipamento seja o mesmo, que no caso seria a trena, mas você teria que a base é uma e a lateral é outra, você teria que fazer a operação para achar o perímetro. Assim, teoricamente, a gente está induzindo, induzindo que a gente pode efetuar a medição do perímetro direto. Se a gente tiver uma trena que seja da altura, do comprimento da área total, do perímetro total. Porém, está matematicamente subentendido que o perímetro é a soma dos lados. Né? A gente foi quem teve, vamos dizer assim, o skill, no caso, a ferramenta, que permitiu que fosse feita a medição de uma vez só. Mas já está
encravado, já está subentendido que o perímetro é uma fórmula matemática da soma de todos os lados. Né? Vamos lá. Conceito de variável aleatória. A gente tem aqui. Se jogássemos uma moeda 3 vezes e observar a sequência de cara e coroa, trata-se de um fenômeno aleatório. Esse exemplo ele é interessante para poder a gente já ter a noção do que seria uma variável aleatória na questão de que é uma situação que a gente não tem controle. A gente joga uma moeda, a gente subentende que a gente tem um palpite, vamos dizer assim. Na verdade, a gente já tem 50% de possibilidade de acerto ou 50% da possibilidade de erro. A gente tem aí, se jogássemos uma moeda 3 vezes, a gente não tem como controlar quantas vezes ia aparecer cara ou quantas vezes ia aparecer coroa. É um fenômeno aleatório. Pode cair uma vez, ou pode cair 2 vezes, ou pode cair 3 vezes iguais, ou pode cair uma vez e 2 vezes, uma vez cara, 2 vezes coroa. A gente não sabe como vai cair. Então, é uma coisa que a gente não tem controle. Seria uma variável aleatória. No final, aí a gente vai ter uma observação conhecida, porque no final dos 3 lançamentos, a gente já vai ter o resultado. Então, elas não serão mais aleatórias, se a gente já conhecer o resultado. Mas como a gente, a princípio, não conhece o resultado, ela seria uma variável aleatória. Dado o fenômeno ser aleatório, pode-se afirmar que o valor obtido pela primeira observação é, na verdade, um particular valor da variável aleatória. Ou seja, a gente vai ter sempre uma nova possibilidade. Se eu tenho uma variável aleatória e eu joguei a primeira vez, eu vou ter um valor conhecido, mas esse valor conhecido ele vai ser parte, que no caso seria um resultado dentro de uma variável aleatória que pode acontecer outras vezes, infinitas vezes, tantas eu queira jogar a moeda para cima. Eu não tenho como prever se vai sair cara ou se vai ser coroa. Mesmo assim, digamos que eu joguei 5 vezes, caiu 3 caras. Quem me garante que a 4ª vez vai ser cara novamente? Eu não tenho como prever qual vai cair. Então, é uma situação fora do nosso controle. Após a repetição do fenômeno, esperamos que um novo valor isolado seja obtido, na maioria das vezes diferente do anterior. A proporção de vezes que esse fenômeno vai sendo repetido, vamos dizer assim, a gente sempre espera que o valor seja diferente. E ele vai sendo... como nós estamos falando de uma moeda, a gente só tem 2 lados, ou cara ou coroa. Mas vamos mudar de ferramenta, vamos botar um dado. O dado tem 6 lados. Então, você joga o primeiro. Na hora que você obtém o primeiro resultado, a probabilidade de dar um segundo resultado diferente do primeiro é muito maior do que você obter o mesmo resultado do que o primeiro. Por exemplo, se a gente jogou a primeira vez e deu o número 2, se a gente jogar a segunda vez, nós vamos ter 1/6 de possibilidade de que caia o número 2. E 5/6 de possibilidade de que caia qualquer outro número diferente de 2. Então, a probabilidade de dar 2 é 6 vezes menor do que dar qualquer outra possibilidade. Vamos lá. Quando uma determinada variável é influenciada pela aleatoriedade, então trata-se de uma variável aleatória. Então, nós temos, eu falei o evento de jogar a moeda, falei o evento do dado, mas nós temos diversos outros exemplos, como, por exemplo, digamos que eu tenha um passe de um motor, não, vamos dizer assim, uma rodana de um motor ou uma posição determinada X de uma engrenagem. Na hora que o veículo para,
na hora que uma máquina para o seu funcionamento, eu tenho uma determinada posição. Quem me garante que da próxima vez que for parar, ela vai parar na mesma posição? Eu não tenho como, a não ser que eu tenha um equipamento que permita que ele sempre pare na mesma posição. É possível? É possível. Mas a probabilidade disso acontecer aleatoriamente é infinitamente possível de dar resultados diferentes. Se eu tiver uma engrenagem, quanto mais dentes essa engrenagem tiver, a probabilidade de toda vez parar em cima uma engrenagem diferente, um dente diferente, é muito maior. Vamos lá. Uma variável aleatória não pode ser prevista com exatidão. Show de bola. Quando eu falei a respeito da moeda, quero perguntar qual é a resposta que vai ser a próxima. Ou vai ser cara ou vai ser coroa. Não pode dar diferente. Mas a dizer com exatidão, eu não tenho como. A gente não tem como prever. Essa é a característica de uma variável aleatória. A gente pode prever dentro de possibilidades, mas com exatidão a gente não consegue prever. Uma variável aleatória, sendo descrita em termos de probabilidade, isso é, por meio de distribuição de probabilidades, é obtido o conjunto de todos os valores que a variável aleatória pode assumir. Show de bola. Então, nesse momento aí, se enquadra o exemplo que eu acabei de falar a respeito do dado. Então, dentro de uma variável aleatória, ela é descrita em termos de probabilidade. Eu falei que o lado de um dado, ele acontece 1/6, ou seja, 1/6 de vezes cai o lado. A probabilidade dele se ocorrer novamente em sequência, ela é de 1/6. Então, se tratando de porcentagem, daria uma porcentagem menor do que 20%. Dentro do universo de 100%, a probabilidade de dar o mesmo lado daria um universo menor do que 20%. Porque para poder dar o dividido por 6, né, seria 100 dividido por 6, daria menos de 20%. Eu acho que 18%, 17% de possibilidade. Pode dar? Pode. Mas a probabilidade é muito menor. E outra coisa, digamos que eu jogue a primeira vez, deu um número. Jogo a segunda vez, existe a probabilidade de dar o mesmo número. Então, ocorreu 2 vezes. A probabilidade de dar as 3 vezes consecutivas, se eu estiver estudando um evento isolado, a probabilidade é de 1/6, do mesmo jeito. Mas a probabilidade inicial de eu jogar sabendo que vai cair 3 vezes o mesmo resultado, é praticamente impossível de eu acertar que vai cair o mesmo resultado 3 vezes consecutivas. Eu não tenho como prever que isso vai acontecer. É provável? É possível? É possível. É provável? Não, não é provável. Entendeu? É vamos dizer assim, vai desencadeando essa possibilidade de aleatoriedade. Quanto mais vezes você vai ocasionando essa experiência, esse exemplo do lançamento, vai aumentando ainda mais a probabilidade de erro, vamos dizer assim, né? Vamos lá. A execução de repetidas medições de um mesmo mensurando ocasiona diferentes indicações em função do erro aleatório. Show de bola, a gente já estudou erro aleatório lá no início da disciplina, né? Assim, não é possível a previsão exata do valor da próxima indicação. A questão quando ele fala aqui no primeiro parágrafo, de um mesmo mensurando ocasiona diferentes indicações. Ou seja, porque existem diversas possibilidades. Então, na hora que existem diversas possibilidades, realmente eu vou ter diversas indicações, porque eu não posso garantir que ele vai obter o mesmo resultado. Aí ele fala aqui, então, assim não é possível a previsão exata do valor da próxima indicação, realmente, né? Podemos afirmar, então, que a indicação obtida de um sistema de medição é também uma variável aleatória. Show de bola. Por exemplo, se eu tenho um equipamento
que esse equipamento ele é uma variável aleatória, na hora que eu meço esse equipamento, ele naquele momento, vamos lá, se eu estou falando de um dado, o que cai para cima eu tenho a quantidade em unidades. Então, ele não deixa de ser, eu tenho a unidade e eu vou ter o valor específico daquela unidade. Porém, eu não sei qual vai ser o resultado do próximo lançamento. Então, aquela indicação do número, por exemplo, eu tinha citado o número 2 no dado. Então, vamos lá. O número 2, que foi obtido através do primeiro lançamento, também vai ser considerado uma variável aleatória, porque ela faz parte de um conjunto, que no caso seria a repetição de experimentos dos lançamentos desse mesmo dado, que não prevê que seja qual é o próximo resultado. Eu não tenho como prever. Eu posso dizer a gama de possibilidades, mas eu não posso prever o resultado especificamente. Temos dois casos para variáveis aleatórias. Eu tenho aqui variáveis aleatórias não correlacionadas ou estatisticamente independentes. E tenho variáveis aleatórias correlacionadas ou estatisticamente dependentes. Quando eu digo que elas são não relacionadas ou estatisticamente independentes, é quando duas variáveis aleatórias não representam correlação entre si, não possuem sincronismo, são estatisticamente independentes. A variável aleatória de uma variável, a variação aleatória de uma variável não influencia a variação de outra variável. Por exemplo, eu tenho aqui, o caso do aumento de temperatura da água do mar não vai influenciar a cotação de uma moeda internacional. Então, assim, eu tenho duas variáveis que eu não tenho como prever, vamos dizer assim, qual é a temperatura da água quando for 3 horas da tarde. Eu tenho uma média que eu posso calcular se eu tiver 3 medições, 5 medições dos dias anteriores. Eu posso calcular uma média e ter a média da temperatura da última semana, vamos dizer assim. Mas eu não posso garantir que às 3 horas da tarde de amanhã ela vai estar na mesma temperatura. Ela vai variar. Eu vou ter um dado a mais para uma experiência, que não impacta na cotação do dólar, vamos dizer assim. Estamos falando da temperatura da água do mar, estamos falando de uma moeda estrangeira. Então, são duas coisas totalmente distintas, que uma não vai impactar na outra. São variáveis aleatórias não correlacionadas e estatisticamente independentes. O outro exemplo que eu tenho aqui são variáveis correlacionadas ou estatisticamente dependentes. Ela fala aqui, é possível perceber uma relação entre as variáveis aleatórias. Teremos variáveis estatisticamente dependentes, de modo que o aumento ou diminuição da primeira variável influencia o aumento ou diminuição da segunda variável. Exemplo, o desempenho dos colaboradores no trabalho e o score obtido no teste vocacional. Ou seja, o desempenho dos colaboradores ele vai impactar diretamente no score do que foi ocasionado. Outra coisa interessante, variáveis aleatórias correlacionadas. Digamos que eu tenha cimento e brita. Se eu disser assim, o cimento vai ter um aumento de 50%. Vocês concordam comigo se eu disser que o aumento do cimento vai impactar na venda da brita? Porque eles são duas variáveis independentes, porém estão correlacionados. A venda do cimento, ele praticamente, você não compra a brita se não comprar o cimento. Praticamente é muito difícil que isso aconteça. A maioria dos clientes que compram brita, eles compram o cimento, porque estão correlacionados. Aí, outro fator também que é interessante, que também está correlacionado, seria, vamos dizer, o valor da areia no mercado. Nós temos 3 produtos que são diferentes, porém, na hora que eu impacto com o preço do cimento, vamos dizer assim, de um produto, de um dos 3 produtos, vai desencorajar pessoas que estavam pretendendo fazer uma reforma, pessoas que estavam pretendendo construir
porque a variação do valor ocasionou, vamos dizer assim, um aumento no orçamento do custo que eles estavam bolando. Então, com isso, perdeu o cimento, perdeu a areia, perdeu a brita, porque eles vão ter o impacto de redução nas suas vendas. Então, são variáveis que elas são correlacionadas. São variáveis aleatórias que elas são correlacionadas. Talvez até o impacto na venda não seja... O impacto na venda não seja com a mesma proporção de queda. Talvez a gente tenha uma redução, vamos dizer assim, com porcentagens diferentes, mas que uma está relacionada à outra. Por exemplo, outro exemplo também, aproveitando variáveis independentes que estão correlacionadas. O aumento do combustível, sendo que, assim, digamos que o seguinte, o aumento do combustível relacionado ao transporte público, ao gasto, ao nosso custo pessoal, relacionado ao transporte público e relacionado ao nosso custo pessoal para, vamos dizer assim, passeios. Na hora que o combustível sobe, nós vamos ter impacto de dois formatos. Nós vamos ter o primeiro impacto nos nossos passeios, ou seja, nós vamos diminuir os nossos passeios porque o custo vai aumentar, porque o combustível aumentou e você vai diminuir os seus passeios. Em contrapartida, nós temos um custo que é essencial, que seria o transporte público. Você vai ter uma queda no valor do transporte público, porém, a queda do transporte público vai ser totalmente diferente dos passeios que você gastaria com passeios, porque o do transporte público você usa geralmente para trabalho. Então, você teria que ter relacionado. Então, nós temos impactos por três variáveis, que seria o combustível, transporte público e os passeios que a gente faz utilizando o nosso veículo ou utilizando algumas coisas supérfluas assim. Mas o que acontece? A gente vai ter o aumento de um impactando nos outros dois diretamente, né? E um tendo uma queda maior, que no caso foi o que nós colocamos como passeios, e temos uma queda menor sendo colocada, que foi a questão do transporte público. Uma variável que a gente pode levar em consideração, utilizando esse mesmo problema, impactando como medição indireta, vamos fazer assim, observa só. Tivemos o aumento do combustível. Tivemos a diminuição dos passeios que a gente dá no nosso veículo. Existem pessoas que, com essa questão do aumento da gasolina, elas realmente pararam os carros em casa. E, com isso, passaram a utilizar o transporte público. Então, a questão do número de pessoas que passaram a frequentar o transporte público por questão do aumento do deslocamento, o aumento do valor da gasolina em relação a esse deslocamento, também ocasiona. Então, assim, temos situações diferentes para consequências, né, diferentes devido a uma variável aleatória correlacionada. Na hora que a gente tem uma situação, desencadeia toda uma consequência. Essas são variáveis aleatórias correlacionadas. Vamos lá, vamos continuar. Para esse caso, é muito mais provável que o bom desempenho, estamos falando aqui agora da questão dos colaboradores, tá? Do score obtido no teste vocacional. Ele fala aqui, para este caso, é muito mais provável que o bom desempenho no trabalho esteja correlacionado a um alto score do teste vocacional. Ou seja, na hora que você faz um teste vocacional, você consegue direcionar as pessoas a determinados setores, a determinadas profissões, onde elas vão ter um desempenho mais alto nessas áreas do que se tivessem escolhidas aleatoriamente. Então, são medições que estão ligadas diretamente. Nesse caso, do que nós utilizamos aqui para o scoring versus desenvolvimento no trabalho, desempenho no trabalho. São coisas associadas. Ficou mais ou menos claro a respeito disso aí, essa questão das variáveis aleatórias correlacionadas e das variáveis aleatórias não correlacionadas? Ficou tranquilo aí para vocês?
Sim, sim, Professor? professor. Sim, Vou tranquilo. responder. Show de bola, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um tempo, vamos dar uma parada. Aqui são 8 horas. A gente vai dar uma pausazinha de 10 minutos para a gente tomar uma água, para a gente ir ao banheiro. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Ô, professor, Oi. a prova vai ser online mesmo, né? Isso. Eu confirmei com o coordenador, tá? Por conta do decreto do governador. A nossa prova vai acontecer na próxima terça-feira, tá? A prova oficial. E ela vai ser 100% online. De todas as disciplinas, né? Por conta da gente não pode fazer presencial, por conta da pandemia, né? Porque o decreto do governador é consequência da pandemia, né? Então, para evitar, a gente está fazendo ela online. Beleza, valeu. Tranquilo, senhores? Deixa eu puxar aqui a lista de frequência, porque a gente já está com mais gente. Eu não entendi. Bom, pessoal, então, vamos dar aquele intervalo. Daqui a pouquinho, em 10 minutos, a gente está de volta. Bacana? Então, Bacana, até daqui a nóis, pouco. É isso aí.
Senhores, e aí? Tudo certinho? Deu tempo aí se organizarem? Vamos começar, vamos reiniciar o processo. Vou botar aqui a apresentação na tela para a gente poder começar. Bom, nós paramos nesse slide. Todos vocês estão conseguindo visualizar ele aí para a gente poder continuar? Tudo tranquilo? Tá boa. Tá sim, professor. Show de bola. Então, vamos lá. Então, nós falamos a respeito da água do mar. Quando nós falamos aqui da água do mar, falamos sobre variáveis aleatórias relacionadas, né? Deixa eu ver aqui, pronto. Um exemplo que foi falado foi o desempenho dos trabalhadores com o score obtido, né? No teste vocacional. E falamos a respeito de que é mais provável que o bom desempenho do trabalho esteja relacionado com o alto score do teste vocacional. Ou seja, você podendo direcionar os seus colaboradores depois de um teste vocacional a cada área que eles tenham mais aptidão, você consegue fazer profissionais mais eficazes do que se você jogar eles aleatoriamente. Vamos lá. Quando duas variáveis são correlacionadas, calcula-se o coeficiente de correlação a fim de comprovar tal afirmativa e descrever o tipo de dependência estatística, se é linear, exponencial, logaritmo, quadrático, cúbico, dentre outros. De correlação, a partir da combinação das medições de grandeza não relacionadas, bem como da combinação de suas respectivas incertezas, podemos obter o resultado de uma medição indireta. Executamos esses processos com base na lei de combinação das variáveis soma, subtração, de multiplicação e divisão. Nós vamos ter exemplos aí que vai ficar mais claro aí um pouco mais na frente. No caso em que a medição indireta é obtida por meio da soma ou da subtração, temos que o quadrado do desvio padrão, resultante da soma entre as grandezas de entrada, é igual à soma dos quadrados do desvio padrão das grandezas de entrada. Por exemplo, o próprio desvio padrão, ele corresponde à incerteza padrão associada de cada medição. Aí ele diz aqui, o quadrado da incerteza padrão, combinado das medições não correlacionadas, isto é, incerteza de medição indireta, é igual à soma dos quadrados da incerteza padrão de cada grandeza de entrada. Então, nós vamos ter aqui o quadrado da incerteza padrão de cada soma das entradas, ou seja, x1 mais x2 mais x3 e assim sucessivamente até xn, é igual à incerteza padrão ao quadrado multiplicado por cada grandeza, ou seja, a gente tem essa associação, quando a gente fala de algébrica, associação algébrica, ela seria a propriedade distributiva, né? Nós temos o primeiro, que é a nossa incerteza padrão, que está aqui, o nosso U ao quadrado, e a gente vai ter ela multiplicado pela soma de todas as entradas. Ela vai ser igual. Por exemplo, U ao quadrado x1 mais U ao quadrado x2 mais U ao quadrado x3 e assim sucessivamente está aqui pela propriedade distributiva. Nesse caso, de baixo, nós temos da mesma forma para caso negativo. Quando nós vamos ter o caso negativo, a resposta também será positiva. Está aqui embaixo. A lei de soma dos quadrados das incertezas padrão vale tanto para a adição quanto para a subtração, bem como para a combinação entre adição e subtração. Ou seja, se a gente tem aqui que é uma soma, o resultado aqui também vai ser uma soma. Se eu tenho que vai ser uma subtração, nós também vamos ter uma soma aqui na resposta. E se eu tiver subtração, soma, subtração, que é uma combinação que ele fala, o resultado também vai ser todo
soma. Ok? Isso aí seria o resultado do próprio desvio padrão, do quadrado da incerteza padrão. Vamos lá. No caso em que a medição indireta é obtida por meio da multiplicação ou da divisão do modelo matemático, o quadrado da incerteza padrão, resultante da multiplicação ou da divisão entre grandezas de entrada, é igual à soma dos quadrados das incertezas padrões relativas à grandeza de entrada. Então, nós vamos ter... Observa aqui. A gente vai ter o desvio padrão, incerteza padrão, multiplicado por cada produto, dividido por eles também da mesma forma, elevado ao quadrado. Como ele fala aqui. No caso, o quadrado da incerteza padrão relativa da combinação da resultante da multiplicação entre as grandezas de entrada é igual à soma dos quadrados das incertezas. Então, está aqui a soma dos quadrados das incertezas padrão pela relação entre as entradas, as grandezas de entrada. Ou seja, vou botar ela aqui para a gente poder ver. Eu tenho as grandezas de entrada, x1, x2, x3, até xn. Então, quando eu tenho essa multiplicação ou essa divisão, que no caso aqui eu estou fazendo a multiplicação e a divisão ao mesmo tempo, né? Mas para poder a gente entender, porque a gente está separando por termos. Mas assim, se fosse somente a multiplicação, seria a parte de cima. Como eu tenho a divisão aqui, eu estou considerando a divisão de termos também. Então, como eu tenho incerteza padrão multiplicado por x1 mais x2, ou x1 vezes x2 vezes xn, n pode ser um valor que é o enésimo termo, dividido por x1 vezes x2 vezes xn elevado ao quadrado, que ele fala que é o quadrado do produto do desvio padrão pelas entradas, vai ser igual ao quadrado da soma dos desvios padrões em relação a cada entrada, que ele tem x1 sobre x1, x2, x2, e assim sucessivamente, até o final da equação em determinados termos que a equação tenha. Oi. Professor, Oi. por que peste colocar as grandezas de entrada tudinho, se esse bexiguento, quando dividir pela própria grandeza de entrada, vai dar o miserável do 1? Quando você vai ter... Não, você vai ter que calcular a incerteza padrão. Volta lá, lembra? Naquela incerteza padrão é igual à raiz quadrada do somatório. Lembra disso? Da variação, que é a soma elevada ao quadrado, dividido, multiplicado pela entrada aleatória. Primeiro você vai ter que calcular o desvio padrão, para depois você pegar a entrada dele aqui e fazer a divisão. Quando você multiplicar, você vai dividir pela entrada. Entendeu? Por exemplo, aqui. Digamos que o valor do U, que é a nossa incerteza padrão, seja 3. Um exemplo. E digamos que nós vamos ter aqui o valor de x seja igual a 2. Certo. Então, nós vamos ter 3 vezes 2, daria 6. Dividido por 2, daria 3 ao quadrado, que daria 9. Entendeu como é? Primeiro você tem que achar o valor da incerteza padrão. Lá, se não me engano, é a segunda aula ou foi a terceira aula que a gente fez. Para depois você jogar nessa fórmula. Entendi. Entendeu? Aí vai dar a resposta da incerteza padrão indireta. Aí ele coloca aqui. x1 vai ser a grandeza de entrada, que vai ser x1, x2, x3, xn. Incerteza padrão combinada, isso é incerteza de padrão indireta. E aí nós temos, no caso da divisão, nós temos aqui. Vai ser o x1 dividido por x1, dividido por x2, por xn, sucessivamente, vai ser igual à mesma situação anterior. Eu vou até voltar para vocês analisarem em relação aqui
as fórmulas, essa segunda parte tá, da igualdade, que ele falou aqui. Vamos voltar aqui para o que ele fala aqui. O quadrado da incerteza padrão relativa da combinação resultante da divisão ou da multiplicação entre as grandezas de entrada é igual à soma dos quadrados das incertezas relativas às grandezas de entrada. Então, o resultado da multiplicação é igual ao resultado da divisão. A gente só precisa calcular o desvio padrão e não esquecer que, no caso aqui da divisão e o da multiplicação, quando a gente está calculando a incerteza padrão combinada, a gente vai ter que associar que a resposta também vai ser o quadrado da soma do desvio padrão multiplicado pela entrada dividido por ela. E assim sucessivamente. Bacana? Então, assim, nas questões que vão cair, a gente vai ter que fazer essa associação para poder encontrar o resultado. Tranquilo? Eu vou voltar aqui para vocês baterem o print dessa tela, que é da multiplicação. E vou voltar para vocês baterem o print dessa outra tela, que é da divisão, que é essa daqui. Para que não fique dúvidas, para que vocês tenham sempre para uma consulta rápida, se vocês precisarem. Vamos lá. A incerteza relativa é obtida por meio da razão entre a incerteza padrão e o resultado base da medição, de modo que podemos reescrever as equações anteriores, respectivamente, pelas equações a seguir. Então, na verdade, se você observar o que foi que a gente estava fazendo, a incerteza padrão relativa, a gente estava... Se você observar, a gente estava calculando os numeradores, e esse daí ele está considerando os numeradores. Então, a incerteza padrão relativa, quadrado, multiplicado por x1 vezes x2 vezes xn, vai dar igual a incerteza padrão relativa multiplicado por x1, mais a incerteza padrão ao quadrado multiplicado por x2, mais a incerteza padrão relativa ao quadrado por xn, e assim sucessivamente. E no caso da divisão, vai ser da mesma forma. Vai ser o R, que é a unidade de incerteza padrão relativa ao quadrado x1, mais... Então, observa que a resposta, tanto para multiplicação quanto para divisão, essa parte daqui, elas são iguais. Vamos lá. As duas expressões podem ser resumidas e encontrar essa expressão, porque aí, no caso, ele colocou x mais ou menos 1, mais x2 mais ou menos 1, que ele colocou a situação de ser ou para mais ou para menos, já que as respostas são iguais. Ele considerou essas aqui. As duas respostas são iguais, então tanto faz ele ser tanto positivo quanto o divisão, a gente vai ter a mesma resposta. Vamos lá. Então, aí para vocês baterem outro print, para terem um acesso fácil quando precisarem. E vamos lá. Nós vamos ter que o quadrado da incerteza padrão relativa da combinação, ele já vinha da multiplicação ou da divisão. Aí vem aí, incerteza padrão ao quadrado multiplicado por xn vai ser igual ao quadrado da incerteza padrão relativo da grandeza de entrada xn. Para representar o erro, é desenvolvida uma curva de erros. Isto é, trata-se de um gráfico que representa a distribuição dos erros, tanto sistemáticos quanto aleatórios, ao longo da faixa de medição do sistema. Até aí, está tudo tranquilo para vocês? Como é que está aí essa questão? O que é que vocês acham? Professor, quando o senhor fala quadrado do desvio padrão, da divisão, que junta tudo, a vontade de se jogar lá da ponta original, mas botar no tela lá. Não se aperrei, não. Não se aperrei, não. É isso aí. A gente está gravando a aula justamente para vocês voltarem para ver porque o que é que eu tô tratando aqui. Eu estou lendo aquela equação, né? Eu sei, mas a gente Então, é bem, na verdade, assim, se você observar a operação matemática, você vai ver que eu só estou retratando a propriedade distributiva da álgebra. Sim. Né? A gente
está pegando fora e multiplicando pela parte de dentro e somando os fatores. Só que aí o nome dos fatores é que é complicado. Seria incerteza padrão relativo, o quadrado da incerteza padrão relativo, fatores de entrada relativos, aí a pessoa vai, aí fica o contexto da equação, mas na verdade é a propriedade distributiva. Vamos lá. Então, o que acontece? Nós vamos ter a linha central do gráfico, nós vamos ter o limite superior de faixa e nós vamos ter o limite inferior de faixa. A linha central, quando a gente fala de linha central, a gente tem aqui, contempla os valores dos parâmetros de tendência empregado à estimativa da componente sistemática do erro. Ou seja, na verdade, a linha central do gráfico, quando a gente vai marcar, ela é o gráfico de tendência. Quando a gente estuda probabilidades, a gente vê que, quando a gente estudou até o início da nossa disciplina, a gente viu essa questão. Quando nós temos uma tendência da curva, a gente monta uma linha no gráfico e nós vamos ter por onde ela vai ser norteada dentro do gráfico. Agora, vão haver resultados que vão estar fora da curva. Aí, esses resultados são chamados desvios. Os desvios, eles podem ser desvios padrões, ou então um desvio que ele está totalmente não relacionado à situação. O que acontece? Dentro, eu vou ter uma linha superior, como nós voltamos aqui, o limite superior da faixa e o limite inferior da faixa. Na verdade, esse limite superior e esse limite inferior, eles são os desvios que vão ser dados da linha central. Aí vai ser considerado um erro dentro do desvio padrão, seria se ele estiver entre o limite superior da faixa ou o limite inferior da faixa, sabendo que ele deve tender a estar permanecendo no percurso da linha central, que é a minha faixa de tendência. Vocês entenderam o que eu quis dizer nesse slide, não? Ou não? A ponta do Reginaldo? Da ponta do Reginaldo, estão querendo pular da ponta do Reginaldo. Não, senhor, vamos lá. Tá Então, tranquilo, professor, tá tranquilo. Vamos lá. A linha central contempla os valores dos parâmetros de tendência. Ou seja, dentro de uma descrição de um gráfico, tendencia-se que o resultado saia dentro daquela linha de tendência. Aí vem a linha superior de faixa, contém os erros obtidos por meio da soma das tendências com a repetitividade. Ou seja, com a expressão que a gente vem repetindo diversas alternativas, diversas experiências, a gente vai tendo erros de medição ocasionados pela repetitividade, né, das medições. A gente vai medindo, aí vai dando, vamos lá, digamos que nós estejamos medindo comprimentos de uma peça. A gente vai dar, digamos que seja 50 centímetros, vai dar 50,1, vai dar 50 centímetros, ponto 0,2, 50 centímetros, ponto 0,1, a gente vai obter alguma medição que vai mudar um pouco, né? Até por questão de visão do medidor. A pessoa que vai medir, o operador, né? A pessoa que vai operar o sistema de medição, ele vai interpretar o resultado da sua maneira, que, consequentemente, pode ser diferente de uma outra medida feita por um outro medidor, por um outro operador. E essa variação, ela seria o erro, que é obtido aí você vai ter a questão da tendência, a repetitividade e o erro obtido. Aí ele vem aí, que se refere à intensidade da componente aleatória do erro de medição. E nós temos o limite inferior da faixa. O limite inferior da faixa, ele diz o seguinte: contém os erros obtidos por meio da subtração da repetitividade e da tendência. Ou seja, ele vem, quando ele diz limite superior, ele dá a tendência mais o erro. E quando ele diz o limite inferior, seria a subtração da tendência com o valor de erro, que ele vai dar abaixo do gráfico. E aqui eu tenho o gráfico. Então, eu tenho aqui o gráfico da linha central. Aí eu vou ter o limite superior e o limite inferior.
Então, eu vou ter, aqui seria o erro máximo seria a proporção de ele estar fora da linha, né? Tem aqui e tem uma indicação. Então, por esse gráfico, a gente consegue ver a questão da linha central, da linha superior, de medida superior, e da linha de medida inferior, que é justamente onde ele vai estar dentro dessa faixa superior e inferior, que seria o nosso erro padrão sistemático. Entendido, pessoal? Ficou tranquilo para vocês? Quando eu falo de linha central, quando eu falo de limite superior, quando eu falo de limite inferior. Simples. Ficou sossegado para vocês? Ficou, não foi? Sim. Então, vamos fazer o seguinte. O conteúdo da unidade 2, ele se encerra aqui. Eu estou terminando de gravar essa aula, eu vou gravar essa aula, vou disponibilizar para a gente já no canal, no canal que a gente publica, eu vou mandar para a gente no grupo. Aí. Então, assim, a nossa avaliação, ela vai ser na próxima semana. Eu vou estar mandando para vocês um exercício para poder a gente reprisar essa parte desse assunto e reprisar um pouco das apresentações anteriores, para que a gente faça e que vocês me entreguem até o final de semana, acho que até sábado, eu vou ver se eu mandei lá amanhã, um exercíciozinho simples para a gente completar só a nota da parcial. Bacana? Deixa eu interromper aqui a gravação. Tranquilo, senhores? Tá tudo... Até agora tá tudo certinho, né? Assim, não tem que ter... não tem que ter correria, não tem que ter... Não, volta. A dúvida que vocês tiverem, a gente tá aqui. O bom da gente tá nesse grupo é que a gente pode estar discutindo as dúvidas que vocês estão tendo, e a dúvida de um pode ser a dúvida de diversas pessoas. Então, teve dúvida lá, chama, professor, não entendi aqui, por que isso aconteceu? E assim a gente vai tratando. Bacana? Ok, senhores. Beleza, professor. Eu queria agradecer a presença de todos vocês hoje. Deixa eu encerrar aqui a gravação, para a gente poder disponibilizar essa aula, para poder a gente estar revendo isso aí e estudando novamente. Beleza.